Saudações Caverna TV, passando aqui para avisar para vocês que está valendo o sorteio de uma rifa do livro do Nelson Triunfo. Nelson Triunfo, do sertão ao hip hop, de Gilberto Yoshinaga. Pagamento, módico preço de R$3 via Pix 74 4815 88072. Repetindo, 74 4815 88072. Apoio Litera Rua. O sorteio será ao vivo no Caverna Hip Hop Entrevista do dia 20 de julho. Boa sorte, axé, paz e resistência. Inscreva-se e curta o Caverna TV e suas mídias sociais. Paz! Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Caverna TV. Esse é o programa Despertar da Consciência. Eu sou o YTJ, o apresentador e produtor, e o estudante, assim como vocês, né? O estudante do autoconhecimento, o estudante da psicologia revolucionária, o estudante do despertar da consciência. Me considero um estudante por conta que a vida, né, é a maior escola que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar a vida da melhor maneira, de forma positiva, procurando sempre manter a harmonia entre o meio ambiente, né, e o ambiente e o meio, e principalmente buscar no semelhante o melhor, né? Sempre procurar o melhor no nosso semelhante, né? No nosso irmão, nossa irmã. Como a gente já viu nos programas anteriores, a gente começou trabalhando, estudando, né, sobre a questão da personalidade, da essência, do ego. Foi passado algumas práticas para vocês. Mas antes da gente dar continuidade no nosso estudo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações, porque assim você também está ajudando a divulgar o canal e chegar ao nosso estudo, né, a mais pessoas, certo? Então, também quero pedir para você acompanhar, né, as outras programações do nosso canal, porque tem muita programação legal. Tem o Caverna News, tem o Hip Hop Entrevista, tem Caverna Clipe. Nós temos também os shorts que são postados no canal, com alguns artistas, alguns poetas. Também temos o Caverna Music, né, que são pessoas que mandam a sua música. Você também pode mandar para nós as suas músicas, seus videoclipes, através do e-mail cavernahiphopbrasil@gmail.com. Você pode enviar para nós. Se você enviar música, envia MP3, né, com todos os créditos da sua música ali, né, quem produziu, etc e tal. E se você tem interesse de participar do Caverna Entrevista também, ou de algum programa, né, nosso, mande também para a gente pelo e-mail, que nós estaremos retornando para você. Também, se você quiser fazer parte do nosso canal, nós estamos com a grade de programação também em formação, e se você tiver interesse em ser um apresentador ou criar algum programa, você pode mandar também para o e-mail cavernahiphopbrasil@gmail.com, e nós estaremos respondendo você lá e mandando para você todas as informações para você poder participar com a gente aqui, certo? Então vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Então, o nosso estudo de hoje é sobre o eu psicológico. Eu fiz algumas anotações, né? Fiz o estudo desse livro aqui, Psicologia Revolucionária, Tratado de Psicologia Revolucionária, do Venerável Mestre Samael Aun Weor, o Avatar da Era de Aquário. E aqui na parte de trás do livro tem uma mensagem muito interessante, né? Porque fala sobre a gnoses.
A gnose nos oferece o pão supersubstancial, o pão da sabedoria, e nos assinala com precisão a nova vida que começa dentro de nós mesmos, aqui e agora. Veja que mensagem profunda, né? Mas nas próximas aulas nós vamos estudar um pouco sobre o que é gnose, né? Para você entender que a gnose é o autoconhecimento, e também vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. Então, o eu psicológico, antes de falar, né, sobre o eu psicológico, é bom lembrar que nós temos 97% de ego e 3% de essência, ou seja, de consciência livre. Mas, porém, não desperta, né? Essa consciência ainda precisa ser desenfrascada, né? Esses 3% de consciência livre, ela precisa, para se expressar, ela precisa, né, que a gente elimine nossos defeitos psicológicos. Foi aquilo que a gente falou nas últimas aulas, né? Se você não assistiu, assiste lá. E a gente pode trabalhar fazendo as práticas, né, as chaves que nós passamos para você. A chave do observador observado e também a chave sol, né? Então vamos conhecer o eu psicológico, né? Como se chama o eu psicológico nas culturas antigas. Lá na Grécia, o eu psicológico, o ego, o mim mesmo, o defeito psicológico, era conhecido como Medusa. No Egito, conhecido como os demônios vermelhos de Sete. Na Pérsia, Ahriman. E no judaísmo, o gigante Golias. Esses eram os nomes, né, que era o nome que foi batizado, né, o ego, né, o defeito psicológico, o eu psicológico, né? Como somos e como éramos antes de ter os egos, né? Como nós somos hoje, né? Como somos e como éramos antes de ter. Como nós somos hoje não tendo um ego. Um ego que a gente eliminou. E como nós éramos antes. A pessoa, por exemplo, ela era uma pessoa preguiçosa. Então ela fez um trabalho, né, de eliminação desse defeito, de desintegração desse defeito. E ela hoje não é mais preguiçosa. Então como você era antes e depois, né, de um trabalho? Porque o eu psicológico, você sabe que ele é um defeito que atua através da nossa personalidade, né? Ele utiliza essa máquina humana para se expressar. Então como seremos, né, se nós eliminarmos esses defeitos, né? Como nós seremos, né? Com certeza seremos pessoas bem melhores, mais conscientes, né, despertas, se nós eliminarmos esses defeitos psicológicos. Todos temos defeitos e egos. Isso é incontestável. Porém, cada um com sua individualidade. Pois os defeitos, os diversos eus que atuam em nós, têm a sua particularidade, têm a sua forma de se manifestar. E os 7 defeitos mais conhecidos, você sabe, é a ira, a preguiça, o orgulho, a luxúria, a cobiça, a inveja e a gula. Ou seja, os 7 pecados capitais. Como a gente já havia falado também nas aulas anteriores, a gente vai seguir passo a passo para você entender e compreender um pouquinho sobre o que é o eu psicológico, a essência, a personalidade, como esses defeitos psicológicos, esses agregados psicológicos atuam na nossa psique, trabalhando e fazendo com que a gente adormeça e, consequentemente, enfrascando a nossa essência e adormecendo a nossa consciência. Esse é o programa Despertar da Consciência e você está no canal Caverna TV. Se liga com a gente que recém começamos os nossos estudos. Confira a programação do Caverna TV. Caverna Hip Hop. Entrevista todas as terças às 20 horas. Caverna News. Todas as sextas às 20 horas. Clipe Caverna. Todos os sábados às 18 horas. Aqui no seu Caverna TV. Como se forma um eu psicológico? Exemplo,
você nunca roubou. Então, para você ter uma ideia, você nunca roubou. Mas você passou na rua por um carro e viu um carro com uma janela aberta. E naquele carro estava a ignição, a chave na ignição. Você passou ali e viu aquela situação. Alguns metros adiante, você veio o pensamento de voltar lá, entrar no carro, ligar a chave e sair com aquele carro. Ou seja, roubar, furtar aquele veículo. Ali já está se formando um eu ladrão, que já existe dentro da nossa psique, porém ainda não havia se manifestado. Se manifestou naquela situação, porque o eu, ele é muito oportunista, ele é inteligente. Ele utiliza esse corpo físico para se expressar, se manifestar e, consequentemente, né, viver. Porque o eu, o ego, ele vive dentro da nossa psique, né, dentro do nosso sistema todo, do nosso corpo, porque ele se expressa de várias formas, né? Então, isso já é uma forma de um eu estar se formando. Outro exemplo é você estar no supermercado, por exemplo, e aí vem na cabeça assim, vou pegar um chocolate, vou comer aqui e vou jogar ali o pacotinho embaixo de um pacote de arroz e tal, né, fazer aquele esqueminha. Isso também é um eu se manifestando, porque assim como um eu que rouba um chocolate, ele pode roubar outras coisas, porque é um eu que se manifesta em níveis, né? O eu psicológico, ele se manifesta e se expressa em vários níveis. A gente vai conhecer também os níveis, né? Que são 49 níveis que esses eus se manifestam, né? Dentro da nossa psique. São 49 níveis. Como o eu, cada eu tem 49 assessores. Cabeça de legião, por exemplo, a luxúria, ele tem 49 luxuriazinhas que trabalham para ele. Então tem uma pequena luxúria, tem a luxúria maiorzinha, assim vai indo, até se manifestar aquela grande luxúria, né? Aquela luxúria exacerbada. Isso serve para qualquer defeito. Seja no orgulho, por exemplo, pequeno orgulho, depois um orgulho grande, né? A ira, por exemplo, começa com uma pequena irritaçãozinha, daqui a pouco já começa com a braveza, daqui a pouco começa com a raiva, daqui a pouco começa com o ódio, daqui a pouco vem a ira total. E aí chega ao ponto da pessoa cometer atrocidades. Como o eu se alimenta? Ele se alimenta das impressões mal transformadas de nossas energias, de pensamentos, ações negativas e errôneas. Isso é o alimento do eu psicológico, do ego. Ele se alimenta dessas impressões mal transformadas. Que a gente acaba, muitas vezes, né? Eu não acredito naquele ditado, a primeira impressão é a que fica, porque não é. Porque se você conseguir transformar uma impressão, você consegue muitas vezes eliminar um defeito psicológico. Você consegue isolar aquele eu, aquele agregado. Então ele se alimenta através das nossas energias. Ele rouba uma energia. O momento que você se identifica com uma situação, por exemplo, você está vendo uma situação de um casal brigando, e aí aquilo ali te afeta, aquilo vai entendeu? Tu te identificou com aquilo ali e ele vai roubar a tua energia, porque talvez tu até te identifique tanto que tu acaba se intrometendo naquela discussão daquele casal e arrumando uma confusão para você, e isso gera um roubo de energia, e esse eu vai se robustecendo, se fortalecendo cada vez mais, e isso gera o roubo da energia, né? Pensamentos e ações negativas e errôneas. Pensamentos negativos, você fica com pensamentos negativos demais. Hoje, nos dias de hoje, como está a situação, muita depressão, a falta de dinheiro, falta de comida, falta de trabalho, essa pandemia. Isso tudo vai causando pensamentos ruins, negativos, e a pessoa acaba fazendo coisas erradas, e isso, o eu psicológico, ele se alimenta disso, é um dos principais alimentos dele. E a impressão mal transformada, então a gente tem que saber transformar a impressão. Um exemplo de uma impressão mal transformada, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, aí lá tem uma recepcionista, ela te atende bem, né, te recebe com atenção,
te oferece um cafezinho, te oferece uma água, te atende sorrindo, e você, por interpretar equivocadamente, ter aquela impressão mal transformada, você pode até achar que aquela recepcionista está, digamos assim, dando bola para você, né? E você acha que está rolando um clima, e na verdade não é, a pessoa está sendo gentil, está sendo educada, está fazendo o trabalho dela. Outro exemplo é você trabalhando numa empresa e um colega seu vai lá e te dá um toque de um trabalho, seguinte, você pode fazer isso aqui assim, vai ficar melhor e tal. E você, por não entender aquela situação, não transformar aquela impressão, você pode entender aquilo como ofensa, que o seu colega está querendo ser melhor que você, querendo lhe ensinar e tal. E por você, pelo orgulho, né, que nós temos, o eu psicológico do orgulho, pode ser que você interprete mal aquela situação. E ao invés de receber aquela impressão que veio até você de maneira positiva, compreender, meu colega está querendo me ajudar, está me dando uma força, né, quer que eu vá bem aqui no meu trabalho, você acaba entendendo de maneira errada, errônea, né, e acaba, de certa forma, criando uma implicância, um rechaço, né, com aquele colega, e daqui a pouco vira até uma inimizade. Então isso é um exemplo de uma impressão mal transformada, né, que a gente acaba não conseguindo transformar. E isso é muito prejudicial, isso faz o eu cada vez ficar mais forte, e a gente não faz um trabalho de despertar da consciência, porque a gente acaba não transformando essa impressão, porque a impressão não transformada, ela vai acabar ficando dentro da gente, na nossa psique, nos nossos sentimentos, e nós vamos ficar cada vez mais doentes, né, mentalmente, porque a gente fica pensando naquilo ali, aquela situação desagradável, e aquilo vai te consumindo e vai roubando a tua energia e vai deixando você desequilibrado, e os centros da máquina humana, consequentemente, vão sofrer com tudo isso, e você vai cada vez enfrascando mais a sua essência, e aquela consciência livre que está ali, né, ela não vai conseguir despertar aquela consciência, aquela essência que está ali enfrascada, ela vai cada vez mais ficando mais enfrascada, porque, como no início a gente falou, 97% são da nossa consciência, são os agregados que estão ali, né? Eles estão dominando, eles estão cada vez mais isolando, deixando aquela essência presa, entendeu? Então, todos nós temos os eus, porém cada indivíduo tem um eu mais ativo do que o outro. Por isso é importante identificar cada eu psicológico que se esconde por trás de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por exemplo, uma pessoa, todos nós temos, né, os defeitos. Uma pessoa tem a ira e eu também tenho a ira. Só que a ira se manifesta diferente em mim e diferente na outra pessoa. A pessoa às vezes tem a ira, mas é uma ira mais contida. A minha ira já é mais exacerbada. A pessoa tem a gula e eu também tenho a gula. Ela tem a gula dela e eu tenho a gula minha. Cada um tem no seu grau, no seu nível, né? E ele se expressa através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Então veja bem, ele pode estar agindo através do nosso pensamento, porque você pensou, né, em fazer, já fez. Então ele é uma energia, né? Porque ele atua ali, ele pode não se expressar através do verbo, ou através de alguma atitude, né, física. A psicologia gnóstica prova que esses eus, eles atuam através do pensamento, da emoção e também do movimento, né? O movimento que é o que a gente está fazendo aqui, né? Se movimentando, falando. Então, eles utilizam a personalidade para se expressar. Por isso temos que compreender como, onde e quando os eus se manifestam. Por isso que é importante fazer o trabalho de observador e observado, para você compreender aonde, quando e como esse eu psicológico, esse defeito, esse mim mesmo, esse agregado, esse ego está atuando. Em que momento do dia, em que circunstância, como eu reagi em determinada situação, né, o que eu pensei quando aconteceu determinada situação. Então isso é importantíssimo, né? A gente ter essa compreensão, certo?